quem é que realmente está triste e quem é que realmente está com depressão. Então tudo isso é muito confuso, né? Eu converso com mulheres todos os dias e eu vejo que muitas delas estão confusas. E às vezes você olha alguém que você conhece e também nem sabe se essa pessoa tem depressão ou se essa pessoa tá com só uma tristeza. Então, esses minutos que vocês vão ficar aqui, nós vamos descobrir como diferenciar, porque você vai conseguir perceber se quem tá do seu lado ou se você mesmo tá com depressão ou se você tá triste. E se você conhece alguém, se você já viu ou já sentiu que o outro pode estar com tristeza, com depressão, compartilha, porque é muito importante. É muito importante você poder ajudar. Eu acredito que você consegue abençoar a vida de alguém simplesmente compartilhando, porque é algo muito importante hoje no... Gente, depressão é o que eu mais atendo todos os dias. Todos os dias eu atendo mulheres e homens com depressão. Só que todos os dias eu atendo mulheres e homens com tristeza. E você sabe o que é que você está sentindo? Se você está sentindo alguma coisa? Se você sente tristeza ou depressão? Você sabe diferenciar isso? Então é isso que vocês vão conseguir aprender hoje aqui, tá bom? Você viu o meu post? Eu fiz um post no aeroporto, vindo para São Paulo. E aí foi muito legal, porque eu de fato estava sentindo uma tristeza. Então eu peguei, sentei no aeroporto e ao mesmo tempo eu comecei a sentir uma tristeza. Eu senti tristeza porque eu estava vindo para cá. Eu estava vindo para cá e eu ia deixar as pessoas que eu amo, ia deixar a minha família, estava deixando a clínica, eu estava deixando de participar de um evento muito importante que era o primeiro dia de aula da minha filha. Então eu estava sentindo triste. Só que ao mesmo tempo eu também estava me sentindo alegre, porque eu estava vindo para cá. Então, o que eu quero que vocês percebam é que existe diferença entre tristeza e depressão. Tristeza é normal, tristeza todo mundo tem, porque nós seres humanos, nós sentimos tristeza, nós sentimos raiva, nós sentimos medo, nós sentimos amor, paz e alegria. Por quê? Porque nós somos duais. Então, o que é ser dual? Do mesmo jeito que você pode sentir paz, amor, alegria, você pode sentir tristeza, raiva e medo. E olha só olha o que eu fiz para vocês, que legal. É o seguinte, aqui você pode sentir amor, paz e alegria. E aqui você pode sentir tristeza, medo e raiva. Então você pode anotar aí que você, durante 24 horas, você passa por tudo isso aqui. A diferença é que quando você sente paz, amor e alegria, você gera coisas boas dentro de você. E quando você sente tristeza, medo e raiva, você gera coisas ruins dentro de você. Então, por exemplo, quando você sente tristeza por mais de 5 horas do seu dia, você começa a diminuir seu sistema imunológico. Você começa a ter predisposição a ter uma doença. Por isso que todas as doenças começam na alma. De uma depressão, de um câncer ou de uma diabetes, você sentiu isso na alma antes. E quando você sente esse lado sombra por mais de 5 horas, você pode ter uma doença. Então, sentir tristeza por mais de 5 horas, você pode ter uma doença. Só que assim, qual doença você pode ter? Quando você descobre que você tem o poder de sair da tristeza e ir para a alegria, que você tem o poder de sair do medo e ter paz, quando você tem o poder de sair da raiva e sentir amor, você começa a ter o domínio sobre essas emoções. E aí, você simplesmente, quando sente a tristeza, você fala, opa, eu não vou ficar sentindo isso aqui. Por mais que é normal, porque anormal é você não sentir. Porque, por exemplo, se você perder um emprego, se você perder alguém que você ama, se você, de repente, acontece algo ruim com você, não como foi planejado. Por exemplo, aqui em São Paulo, ontem, choveu muito, alagou, aconteceu várias coisas. Obviamente que eu fiquei triste. Você acha que eu não fiquei triste de ver
pessoas perdendo casa, pessoas perdendo automóvel e tudo aquilo alagado, fiquei triste. Mas o fato é, será que eu vou ficar sentindo essa tristeza? É anormal se você não sentir, que deve ser um psicopata. Mas sentir a tristeza é normal, nós somos seres humanos, nós podemos sentir tristeza. Agora, você lembra quando você era criança, por exemplo, que seu pai ou sua mãe brigava com você e aí você ficava triste, mas você jogava bola, você ia brincar de casinha, você ia brincar de boneca, você ia fazer suas coisas, você dormia triste, mas você dormia logo, deitava na cama, ai, tô triste com minha mãe que brigou comigo, mas logo você dormia. Uma diferença importante, e aí você pode anotar. Tristeza não te impede de fazer as coisas. Ó, vou repetir. Tristeza não te impede de fazer as coisas. Ou seja, eu fiquei triste no aeroporto, mas eu vim pra cá. Eu fiquei triste quando eu vi as coisas que estavam acontecendo em São Paulo, mas eu também desenvolvi e fiz da melhor forma a minha mentoria hoje. Tristeza não impede você de fazer suas coisas. Tristeza não impede você de dormir. Tristeza não impede você de trabalhar. Tristeza não impede você de viajar. Tristeza, só tristeza não impede você de fazer nada. Então essa é a pedra que eu quero que você anote aí. Se tá fazendo sentido para você, provavelmente faz sentido para alguém. Então pega esse aviãozinho aí, ó, e manda. A hora que você colocar para compartilhar, vai aparecer uma lista de pessoas. Essa lista de pessoas são pessoas que estão querendo se relacionar com você. Então são pessoas que estão engajadas com você no seu Instagram. É a lista de relacionamento, são seus amigos. Compartilha, porque saber a diferença entre tristeza e depressão vai ajudar ele ou vai ajudar alguém que ele conhece. Então, se tá fazendo sentido, só o fato de você saber que tristeza não te impede de fazer as suas coisas, isso é maravilhoso. Porque você pode até estar trabalhando e estar sentindo uma tristeza, mas não necessariamente você tá com depressão. Entende a diferença? É importante que você pode compartilhar se estiver fazendo sentido para você. Agora, se não estiver fazendo sentido, não tem como você ajudar alguém se tá fazendo sentido para você. Mas se tá fazendo sentido para você, você pode ajudar alguém. Depressão. Hoje de madrugada, eu acordei 4 horas da manhã. E Deus falou comigo. Falou assim para mim: Juliana, tem muitas mulheres que estão se perguntando todos os dias por quê? Por que eu preciso estar aqui? Por que está acontecendo isso comigo? Por que, Deus, você não faz logo aquilo que você prometeu para mim? Por que eu tenho que passar por toda essa situação? Por que aconteceu comigo aquilo quando eu tinha 12 anos? Todos esses porquês, nós mulheres, o ser humano em si, ele fica se perguntando todos os dias. A diferença é que quando você tem um pensamento negativo, ou quando você tem uma alteração do pensamento, esses porquês começam a invadir a sua mente. Então você tem uma invasão de pensamentos. Quando você está sentindo tristeza e os seus pensamentos começam a entrar no porquê, invasão de pensamento. Você acorda falando: por que eu tenho que sair dessa cama e levar meu filho na escola? Por que eu tenho que ir trabalhar? Por que eu moro nessa casa? Por que eu não estou ganhando tantos? Por que eu ainda não comecei a estudar? Por que isso comigo, Deus? Por quê? Porque isso é uma invasão de pensamentos. Quando isso acontece, você começa a ter pensamentos negativos, porque você perde a sua identidade. Se eu não sei o porquê eu estou fazendo isso, porquê eu estou aqui na Terra, se eu não sei o porquê da minha vida, eu não sei o meu propósito. Então, o que acontece? Eu começo a perder a minha identidade. Você tem tristeza, você tem invasão de pensamentos de porquê, você já não consegue mais descobrir e saber o porquê é que você está aqui na Terra, qual é o seu propósito, e você começa a ter pensamentos negativos. Imagina uma mulher que está triste. Todos os dias, tá sentindo triste. E aí ela começa a se perguntar: por que eu tô aqui? Por que eu sou casada com esse homem? Por que eu tô nesse trabalho? Por que eu não comprei a minha casa ainda?
Por que eu não ganho o suficiente para fazer uma viagem? Por que, Deus, você está fazendo isso comigo? Por que eu que tenho que fazer isso e não a outra? Quando isso acontece, você começa a ter pensamentos negativos. Aí você encontra pessoas que de repente você fala assim, vamos comprar um curso para a gente poder mudar ou melhorar alguma área da nossa vida, e a pessoa fala, não acredito nesses cursos, eu não acredito mais. A pessoa sempre tá negativa. Então a pessoa, você fala para ela, sabia que você tá tão bonita hoje? Ela fala assim, meu cabelo tá tão feio. Tudo é negativo. Então se ela fala alguma coisa, sempre tem um peso de negatividade. Então essa pessoa, ela tá triste, ela tá com pensamentos de invasão, que ela tá perdendo a identidade dela, e aí ela começa a ter pensamentos negativos. Ela vai tentar fechar aquela venda, ela não consegue, ela fala que ela não vai receber, que ela vai tomar calote. Ela vai comprar uma viagem para a família, ela fala que ela não dá conta, ela não consegue comprar essa viagem. Ou ela vai fazer a viagem e ela já pensa que vai dar tudo errado, que o voo vai atrasar. Então o pensamento negativo, ele faz parte da depressão. Mas depressão é uma síndrome de coisas, né? Então é uma síndrome, são várias coisas. O que é síndrome? Síndrome é várias coisas juntas que dá um diagnóstico, que fala, a pessoa tem depressão. Então se você tá só triste e tá fazendo todas as suas coisas, você não tem depressão. Agora, se você tá triste, você tá tendo invasão de pensamentos, tá com pensamento negativo, você já começa a juntar várias coisas. Aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, quando cai a sua energia. Imagina que a depressão, começa aqui. Então você tá com pensamento negativo. E isso vai pro corpo, seu corpo fica negativo também. Seu corpo fica cansado, então você fica sem energia. Sem energia. Cair a energia e ficar sentindo cansada, fadigada, com fadiga mental, também pode ser um dos sinais, algumas coisas envolvidas ali na depressão. Então, quando você perde energia, você não tem força. Tem muita gente que perde energia e que final de semana, por exemplo, fica caído no sofá. Final de semana não consegue dar uma volta no parque, não consegue passear no shopping, não consegue fazer um curso, não consegue fazer uma viagem, não consegue ler um livro, não tem energia. Então, ela não tem motivação, ela não tem força. Queda de energia pode ser um dos sintomas da depressão. Outra coisa que altera é o sono. Gente, por que altera o sono? Depressão, você fica pensando no passado. Então, assim, ou porque aconteceu alguma coisa comigo, uma dor muito profunda na alma, e eu tô com essa queda de energia, e eu não consigo lidar com tudo isso, e o meu sono altera. E aí, de repente, eu ou durmo muito, ou durmo pouco. Tá, quanto tempo? Olha só. É doença, é patológico, é errado você dormir mais de 10 horas. Então, assim, tem pessoas que falam sobre o tempo, né? Por exemplo, o Christian, que é é referência no tempo, ele fala 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha e 8 horas você pode fazer o que você quiser. Olha só, se você dorme mais de 10 horas, o seu sono tá com prejuízo, tá alterado. E se você dorme também menos de 4 horas, se você dorme de 3 a 4 horas, então qual é a mulher ou o homem que pode estar tendo depressão? É aquela pessoa que ela dorme e de repente ela acorda 3 horas da manhã e perde o sono. E aí ela fica no outro dia cansada e fica nesse ciclo do sono ruim. Tá dormindo de 3 a 4 horas. Dormir de 3 a 4 horas é muito característico de uma depressão, junto com todas essas outras coisas que eu te falei. Só que dormir mais de 10 horas é a mesma coisa. Então essa alteração do sono também pode vir nesse pacote. Outra coisa que pode vir no pacote, apetite. Então vocês já viram aquelas pessoas que perderam 10, 15, 12, 20 quilos porque passaram por um estado depressivo? Porque ela ficou sem fome, ela perdeu a
alegria, ela perdeu o prazer em algumas coisas que dão prazer. Por exemplo, comida dá prazer. Então, se ela não tem prazer em nada mais, ela não tem mais motivação, ela não tem prazer mais na vida, ela não tem prazer no trabalho, ela não tem prazer mais nas coisas que ela fazia, ela também não vai ter prazer mais na comida. Então, perde a fome. Então, uma das coisas que pode vir alterada na depressão é a alteração do apetite. Assim também como o aumento do apetite. E aí, olha como acontece. Eu tenho uma dor profunda na minha alma, um vazio, e eu preciso de algo para preencher isso. Quando eu preciso de algo para preencher, um dos comportamentos do ser humano é pegar a comida para preencher isso. Quando você aumenta seu apetite, pode ser, provavelmente, que você está tendo a necessidade de colocar algo dentro de você. E isso é muito ruim. Isso é tentar preencher uma dor, um vazio com algo que nunca vai preencher. Quando você come demais, quando você tem um apetite aumentado dentro de um estado depressivo, eu posso garantir para vocês que é vazio de alma, que é vazio de uma dor mais profunda. Então, a alteração do apetite é vazio de uma dor mais profunda. Se você tem fome o tempo todo, você tem um vazio de uma dor mais profunda. Isso vem junto com todo esse pacote da depressão. Sabe o que mais altera? Sexualidade. O interesse sexual. O interesse sexual também altera na depressão. Só que aqui ele altera reduz drasticamente. Então é aquela mulher que não tem interesse sexual, não tem mais desejo sexual pelo marido. Ou é aquele homem que também diz: nossa, eu quando tinha 30 anos, eu tinha uma motivação, eu tinha um desejo, e agora eu já não tenho mais. Porque na verdade ele perdeu o prazer em várias coisas. Para ele já não faz mais sentido se ele está aqui em São Paulo ou se ele está em outra cidade. Não faz mais sentido para ele se ele está comendo uma comida que é boa ou não. Para ele, não, se ele comer ou não comer, não faz sentido praticamente mais nada. Ele perde o interesse. Ele perde o interesse de construir coisas novas. Ele perde o interesse de trabalhar. Ele perde o interesse de se relacionar com as pessoas. E também perde o interesse sexual. E aí, gente, olha só. Isso é algo que eu preciso falar para as mulheres. E eu preciso que vocês anotem. Atendo no consultório muitas mulheres. Já devo ter atendido umas 3.500 mulheres. Essas mulheres que estão com depressão e são mulheres que têm um relacionamento, são mulheres que estão infelizes na cama. São mulheres que não estão desenvolvendo da melhor forma a sua sexualidade. Ou seja, ela está com depressão, ela não tem prazer sexual, ela não tem desejo sexual, e isso vira um ciclo. Então, as mulheres que estão tomando remédio, paroxetina, fluoxetina, mulheres que estão tomando antidepressivo, são mulheres que diminuem o desejo sexual, são mulheres que não possuem orgasmo, são mulheres mais tristes na cama. Eu tenho um caso muito engraçado, vou falar pra vocês. Falei esse caso hoje lá na nossa mentoria do Myself. Eu me lembro que mais ou menos há 1 ano eu atendi uma paciente. Essa paciente, ela já era minha paciente, né? Assim, já tinha uns 2 anos que ela é minha paciente. Mas há 1 ano atrás, ela veio no consultório e era uma paciente que tinha uma depressão e ela sempre reclamava. Então, ela estava muito triste, ela não tinha mais motivação, ela não queria mais trabalhar, ela culpava o outro do que estava acontecendo com ela culpava os pais dela, ela comia demais, ela se olhava no espelho e não gostava daquilo que via. O remédio, o comprimido em si, naquele momento, ele já não estava fazendo e não fazia nenhum sentido. Era uma dor muito mais profunda, era algo que era além de um remédio, de um neurotransmissor. E ela veio falando pra mim isso. E eu estava no meu último horário do consultório e ela falou pra mim que
estava sentindo mal, que estava comendo muito, que estava sem dormir, né? Assim, já tinha muitos anos que ela não estava dormindo, que estava triste, que não conseguia perdoar e toda aquela questão. E aí eu perguntei assim para ela: quando foi que você fez a sua última relação sexual com o seu marido? E ela falou assim: faz uns 30 e poucos dias. Aí eu falei: então tá bom. Você vai fazer o seguinte: eu não vou mexer no seu remédio, eu não vou mexer no seu tratamento. Você vai pra casa e você vai ter relação sexual com seu marido. E ela olhou assim pra mim, ela falou: como assim? Eu falei: sim, eu tô falando isso pra você. Você vai chegar em casa e você vai ter relação sexual com seu marido. Ou você quer sair daqui e comprar outro remédio? Eu tô falando pra você que se você tiver relação sexual com seu marido hoje, e de fato você entregar pra ele o teu coração, a tua alma, você vai ficar feliz. Gente, eu soltei isso dentro do consultório e mudou a história do consultório. E eu falei: amanhã, se isso não funcionar, você volta aqui. E descansei e fui embora pra casa. Aí no outro dia, tô lá no consultório, minha secretária liga: doutora Juliana, fulano tá aqui. Fulano que era o marido, não era ela. Aí eu peguei e falei: meu Deus, aconteceu alguma coisa com ela, a mulher não veio. O que aconteceu? Esse marido subiu no consultório e me agradeceu. Me agradeceu pela sensação que ele estava vendo na esposa dele depois de ter tido relação sexual com ele. E que ele não tinha percebido que talvez quando ela tá triste e ele tem relação sexual e ela tem relação sexual, eles podem, e ela, principalmente ela, e no caso foi um remédio para ela, a felicidade. Então, isso foi tão incrível que eu falei: meu Deus, se relação sexual libera neurotransmissor, se libera hormônios do amor, por que é que isso não pode trazer alegria, paz e amor para uma mulher, para um homem? Quando as mulheres deixam de ter relação sexual, mesmo em meio à depressão, isso piora, porque já tem um agravante, porque o antidepressivo, ele tira o interesse sexual, e se você tá com depressão, o interesse sexual diminui mais ainda, então vira um ciclo que não trata com remédio. E eu costumo dizer assim: a atividade física é igual a atividade sexual no sentido de movimento. Por isso que tem atividade na frente. Então, o movimentar gera muitas coisas boas. Então, o sexo, sim, dentro do casamento é um tratamento para depressão, para sexualidade, para você gerar coisas e neurotransmissores, alegria, paz e amor em você. Para você sentir você ou sentir o outro que está do seu lado, se ele tem depressão ou não. Se essa mulher está ou não com depressão, tristeza contínua, pensamentos de invasão, porque eu nasci, porque eu estou aqui, porque eu não consigo, porque eu, Deus, porque fizeram isso comigo, porque esse homem, porque essa casa, todos os porquês. Então, é uma forma de você perder a sua identidade. E, obviamente, se você não sabe quem você é, se você não sabe por que você está aqui, você perde sua identidade, você tem pensamento negativo. Pensamento negativo, alteração do sono, apetite, interesse sexual, queda de energia, cansaço físico, cansaço mental, queda de energia. Então, tudo isso embolado, você pode estar sofrendo de depressão. Pode estar sofrendo de depressão quando isso tudo está embolado. Eu vou passar para vocês algo que vocês precisam todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, se você sentir medo, todos os dias, se você sentir medo, você não se esqueça que Deus não te deu espírito de medo. Ele te deu espírito do quê? De paz, amor e mente sã. Então vamos lá. Essa mulher que eu falei pra vocês, ela tinha medo, tinha tristeza e tinha raiva.
todos os dias, todos os dias. De forma física, quando ela começou a ter relação com o esposo, quando ela começou a fazer atividade física, ela melhorou todo o físico dela. Quando ela entendeu quem é ela e o porquê ela está aqui, acabou o pensamento negativo, acabou os porquês. Os porquês. E quando Deus me acordou nessa madrugada, para que eu pudesse falar para vocês sobre o que Deus fala sobre os porquês nossos, foi para ajudar você ou alguém que você conhece. E Deus falou assim: filha, porque ele te chama de filha, tá? Ou filho, você é minha filha, escolhida minha. Então, se hoje os porquês da sua vida é porque eu quero assim. Olha que louco. Os meus porquês e os seus não têm resposta. Deus quer assim. É o porquê de Deus. É porque Ele quer assim. É Ele que quer. Entende? Entende que é uma mente insana querer entender o porquê de Deus? Porque Ele já deu uma direção. Ele falou: vocês, eu não deixei para vocês espírito de medo. Eu deixei de amor, eu deixei de paz. Paz. Paz que excede todos os entendimentos. E de mente sã. Então, mente sã. Foi isso que Deus deixou. Agora você tem uma opção, porque nós somos duais, nós somos seres humanos. Nós temos uma opção em escolher paz, amor e alegria, que foi o próprio Deus que te deu, ou de ficar sentindo medo, raiva e tristeza. Então nós temos essa opção. E aí, quando você acorda e começa a se perguntar, e você de repente perde a sua identidade, de repente fica triste, de repente fica cansada, de repente você já não sabe por qual motivo você está aqui, você perde toda a sua alegria, a sua energia, você deixa de fato receber o que Deus tem para você, que é paz, amor e mente sã. Uma coisa que eu quero também dizer é que é o seguinte: a depressão, ela tira muito mais coisas do que vocês imaginam. Ela tira muito mais coisas do que você imagina. Ela tira coisas materiais, ela tira o dinheiro, ela tira aquela conquista, de repente você parou uma faculdade, ela tira o teu sonho, se você queria ser mãe, mas você tem medo, ela tira você de um trabalho, ela tira muitas coisas, mas o que ela tira, que é muito mais poderoso, é o relacionamento com Deus. Só que, como Deus é Pai, é em meio à dor, em meio à depressão, em meio a essa situação que Deus fala com você e tira você. Olha que loucura. Você pode ficar 1 ano, você pode ficar 6 meses, pode ficar 2 anos sem escutar Deus e sentir medo, raiva, tristeza. Você pode perder esse relacionamento, mas é ali que Ele resgata você. É naquela dor que Ele tira você. Sabe por quê? Porque é o seguinte: você tá vendo aqui? Imagina você ali há alguns anos sentindo tristeza, medo e raiva. Você tá na sombra. Você tá no lado mais sofrido, no deserto. Dor no corpo, dor na alma, depressão, síndrome do pânico, ideia suicida, transtorno de ansiedade. Você tá com alteração. A sua mente altera todo o seu físico e vira uma confusão. Quando Deus vê isso, Ele pega você daqui e coloca aqui, ó. Te dá alegria, paz e amor. Ele te dá alegria, paz e amor em meio à dor. Em meio à dor. Em meio à dor, Ele tira você da sombra e coloca você na luz. Sabe por quê? Ele é poderoso. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas tem um segredo. E para finalizar, eu quero falar do segredo. O segredo é o seguinte: em meio à dor
é a hora que você escuta a voz de Deus. Em meio à dor, é a hora que você se permite, você entrega a tua vida para Deus e Deus tira você daí. Você sabe por quê? Eu tenho 8 anos de consultório. Eu tenho experiências físicas, emocionais e espirituais para te falar isso. Nada, nenhuma comida, nenhum dinheiro, nenhum trabalho, nenhuma viagem, nenhum remédio novo, nenhuma dose mais alta. Nada disso preenche o vazio da alma, o buraco. Aquela sensação que é assim, ó. Imagina que isso aqui fosse um copo e a água tá por aqui. E você vê todos os dias que tá faltando água. Tá faltando. Você pode encher esse copo. Você pode encher isso aqui. Se caso fosse copo uma garrafa, mas você pode encher isso aqui. E mesmo assim, você vai sentir que tá faltando algo. Que tá faltando água. Então, esse vazio, nada disso preenche. Eu tô aqui para falar para você que nenhum remédio, nada, nenhum remédio novo, nenhum dinheiro, nenhum presente, nenhuma viagem, nada preenche o vazio da sua alma, a não ser Deus. Porque Ele tem como tirar você da sombra e pôr você na luz. Existe um estudo que diz que hoje a psiquiatria diz, sem espiritualidade é muito difícil tratar um paciente. Mulheres que têm depressão, homens que têm depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, borderline, bipolar, todas essas doenças, é muito difícil, é impossível sem relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que hoje você pode voltar seu relacionamento com Deus ou de fato ter um relacionamento com Deus. Chegamos ao fim. Beijo, Deus abençoe.